Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa apresentação do nosso sistema da MiVai. Esse vídeo daqui vai ser um panorama geral, vou passar pelo sistema por completo, não vou me aprofundar muito em alguns detalhes, ele é bem sugestivo e bem intuitivo, caso você tenha alguma dúvida, basta mandar no suporte e logo a gente vai gravar novas atualizações, tá bom? Mas quando você logar no sistema, certamente você vai se deparar com uma tela semelhante a essa que a gente está aberto aqui agora, tá? Aqui em cima você consegue ver o relatório, né, de todas as conversas novas que tiveram e tudo mais, tudo isso daqui está em atualização, extremamente importante. No momento da gravação deste vídeo, essa daqui ainda é a versão beta, então todas essas informações ainda estão sendo atualizadas, tá? Mas o que é mais importante são a nossa gestão dos agentes de IA. Quando você acessar aqui, você certamente vai ver uma página semelhante a isso daqui. Eu tenho um atendente, tenho um agendador, tenho um notificador e tenho o nosso FAQ, a nossa base de dados. Uma coisa muito importante, qual é a diferença entre eles? O agente atendente é o agente principal, é como se fosse o seu funcionário que vai estar ali conversando com o seu cliente na prática, diretamente. O agendador, ele já é o funcionário que é responsável pela agenda. Sim, você vai ter um funcionário para cada finalidade. Nesse caso, é um somente para poder cuidar da agenda. E você vai estar ensinando o agente atendente a como conversar com o agendador. É bem simples, tá? E a mesma coisa vale para os outros. Lembrando que o notificador são as notificações que chegam no grupo do WhatsApp e o FAQ é a nossa base de dados. Vamos lá agora para o nosso atendente, para você poder compreender um quesito geral. Quando você entrar aqui, certamente já vai ter algumas coisas preenchidas e você pode alterar da forma como você achar melhor. Logo aqui em cima a gente tem o nome desse agente, tá? Você pode botar aqui o nome que você quiser, ele já traz aqui um nome como sugestão, né? A Júlia da Mivos. Mas você pode botar, por exemplo, vou botar meu nome aqui, ó, Felipe, por exemplo. A função, você vai descrever qual é a função dele. Você pode descrever, inclusive, mais detalhadamente, tá? Como, por exemplo, você é um atendente profissional que faz um processo de qualificação, certo? E você pode detalhar da forma como você achar melhor, tranquilo? Uma coisa importante, seja bem direcionado, tá? Não bota ele para poder fazer muitas coisas, não, porque quanto mais coisas ela for realizar, mais confusa ela pode ficar durante a conversa. Mas a gente vai ter um outro momento para poder falar sobre isso. O objetivo é qual o resultado final que você espera dessa IA. Ela vai realizar um agendamento, ela vai tirar dúvidas do cliente, ela vai fazer um processo de vendas, aqui você vai estar determinando, tá? Aqui abaixo é uma das partes mais importantes de todo esse fluxo, que é o nosso fluxo de conversa. É onde você vai estar falando para a IA como é que ela deve conversar com o cliente. E aqui é bem simples, você vai simular uma conversa, onde vai ter as mensagens do usuário, no caso do seu cliente, e a mensagem que a IA deve responder, como ela deve responder e como ela deve agir. Então aqui você tem um exemplo bem simplesinho, né, de uma conversa, e a gente tem aqui também um botão de ação. Felipe, como é que eu faço para preencher? Basta clicar aqui, ó. Aqui eu digito a mensagem do cliente, certo? Aqui eu digito a ação que eu quero que a IA faça, por exemplo, eu quero que a IA ela consulte a agenda nesse momento. Certo? Para quê? Para ela poder verificar se tem um horário disponível, alguma coisa do tipo e tal. Quando você coloca isso daqui, ela já consegue entender baseado no contexto. E você vai colocar uma sugestão de resposta, certo? Que a IA deve dar. Inclusive, quando você separa as mensagens, né, a IA vai buscar responder muito semelhante a isso daqui. Então é bacana você criar um roteiro de uma conversa como se fosse uma conversa perfeita, sabe? E você vai estar desenhando aqui. Bacana, logo aqui abaixo também tem outro botão super simples, que é o tom de voz e linguagem, que basicamente você pode selecionar entre ter uma conversa curta e direta ao ponto, ou então algo mais amigável, mais sofisticado, ele vai conversar, vai interagir um pouco mais, tá? Normalmente eu recomendo você utilizar isso daqui, que ele é mais direto ao ponto, mais objetivo, as mensagens são mais curtas também. Logo após isso, a gente tem esse outro campo, esses dois aqui que são semelhantes, que são as instruções e as limitações. Instrução é tudo aquilo que você quer que a IA faça. E limitações é tudo aquilo que você não quer que ela faça. Aqui é onde você vai direcionar as ações dela. E aqui a gente já tem algumas sugestões. Mantenha as respostas curtas e objetivas. Priorize o agendamento de reuniões. Seja sempre profissional e educada. Certo? Então você pode detalhar aqui da forma como você quiser também as instruções, da mesma forma a limitação que é tudo aquilo que você não quer que ela faça. Então, não dê suporte técnico detalhado, né? Não faça promessas de preço sem consultar a tabela, por exemplo, certo? Não mencione outras empresas ou sistema. Isso daqui, obviamente, você pode adaptar para o que você quiser. Inclusive, com o tempo também. Você botou a IA para poder rodar, ela fez uma coisa que você não gostou, você gostaria que ela tivesse feito algo, você vem aqui, alimenta, porque nas próximas ela já vai estar alinhada.
Agora a gente tem aqui a nossa parte de ferramentas. Como você sabe, você tem ali diferentes ferramentas atrelado ao atendimento, como por exemplo o nosso agendador, que eu já apresentei anteriormente, tá? O agendador aqui, a gente vai estar instruindo ao atendente como é que ele deve estar utilizando o agendador. Lembra que é como se fossem dois funcionários separados. Aqui eu vou falar para o atendente, atendente, faça isso com o agendador. Como por exemplo, eu posso falar, ó, não ofereça um horário sem antes consultar o agendador. Por exemplo, para ele não oferecer um horário. Felipe, eu poderia colocar essa limitação aqui em cima também? Pode. Só que aqui a IA ela vai entender que você está falando especificamente da função do agendador. Tá? E você pode repetir, não tem problema não, ele só vai reforçar mesmo. Tá? Aqui eu posso colocar também o seguinte. Caso hoje for sábado, busque oferecer horários apenas até X horas, por exemplo, certo? Então, são elementos que você vai estar falando para ele poder consultar o agendador. Isso funciona também para os outros que já estão aqui pré-selecionados, tá? E aqui abaixo a gente tem os exemplos de conversa. Para que servem os exemplos de conversa? Aqui em cima a gente faz uma conversa que seria como se fosse a conversa perfeita. Mas e se o cliente sair do roteiro? Se ele perguntar, por exemplo, sobre preço, né? Vou fechar aqui e vou criar um novo, ó. Novo exemplo de conversa. E aí esse exemplo vai ser quando, o título dele, quando o cliente pedir um preço. Aqui eu vou ensinar a IA como ela deve se comportar nessa situação. Aqui, ó. Quanto custa o bolo, por exemplo? Como é que a IA deve se portar nessa solução, nesse momento? Ela vai primeiro fazer uma ação que vai ser consultar o FAQ para poder verificar o preço, tá? E baseado nisso, ela vai trazer uma pergunta, como por exemplo, olá, seja muito bem-vindo. E aqui é uma coisa importante, tá? Felipe, e se não for a primeira mensagem do cliente? Ele já tiver tido uma conversa e tudo mais, e ele perguntar sobre quanto custa o bolo. Corre o risco, sim, da IA falar seja muito bem-vindo. Então, o que é que a gente faz? Nesse caso, o exemplo que eu dei aqui, eu já ia dar um exemplo errado, mas bora corrigir. Então, ó, que tipo de bolo você tem interesse? Seria para quantas pessoas? Por exemplo, tá? E aí, eu vou até excluir essa ação aqui, porque ele vai perguntar. O cliente vai falar, quero para 10 pessoas. Agora, eu quero que ele faça a ação de consultar, por exemplo, o FAQ, onde a gente colocou lá a resposta, e ele deu o preço. Ele custa R$100, por exemplo. Certo? Então, essa é a forma que a gente tem para poder criar exemplos de conversa, colocando um título bem descritivo aqui, colocando um exemplo aqui para a gente ensinar como é que a IA deve se comportar naquela situação. Como eu falei, essa é uma apresentação geral do sistema, deu um panorama geral. Tem detalhes que a gente pode utilizar e otimizar para poder gerar melhores resultados, mas com isso daqui você já consegue dar o primeiro passo. Eu espero que você tenha gostado dessa nova atualização, que a gente está muito empolgado para você poder usufruir cada vez mais. E como eu já falei anteriormente, caso você tenha alguma dúvida, basta chamar o suporte, basta consultar o suporte, tá bom? Um beijão no coração e a gente se vê em breve.